Olá pessoal, tudo bem? Então depois que eu fiz aqueles vídeos do contato com extraterreno, eu sempre gosto de dar uma revisão. Por quê? Por que da revisão? Não é uma repetição. A revisão é porque se a pessoa ela não viu os vídeos anteriores, eu começo aqui falando uma revisão. Então, falando da revisão. Só que a revisão que eu tô falando é nova. É uma coisa nova, é uma coisa que eu não falei. Não é diferente. Por isso que eu falo segredo. Assistam sempre os vídeos, compartilhe com as pessoas. Se gostou, por favor, dê o seu like. Porque quando eu falo de revisão, eu já estudei mais esse assunto. Porque eu quero saber se eu tenho coisas a desejar, né? Para mais para frente, lá mais para frente, eu falar desse assunto com mais riqueza de detalhes. Então, eu já assisti alguns vídeos de física quântica. Os físicos quânticos falam que no espaço, eles falam assim, no espaço tem coisa. Fala que no espaço não, no vácuo, ou espaço não tem nada. Não tem ar, não tem nada. Mas eles falaram assim, tem sim energia elétrica e magnética. Mas isso daí é um outro assunto que vou tratar. Porque hoje vou estar falando esse vídeo, esse tema que eu estou desenvolvendo hoje. É sobre isolamento social. Então, mas não falando do isolamento social, né? Que eu tinha falado antes, que eu não vou falar isolamento social das pessoas se separarem uma das outras, não. Eu tô falando o que está relacionado aqui, que estão falando alguma coisa sobre isso. Então, sobre os extraterrenos, que eu falei da física quântica, eles falam aqui no espaço, ou no vácuo, ou o céu como tratam, né? A gente sempre fala essa palavra céu, que foi palavra criada, né, do artifício. Está repleto de novos moradores, que são os habitantes do mundo racional, que estão se materializando para entrar em contato com a humanidade. E mais daqui um pouquinho, todos esses que estão aí no espaço, estão todos materializados entre os seres humanos, entrando em contato com todos e anunciando a fase racional e determinando que todos tomem conhecimento da cultura deles. Então, em primeira aparições dele, as pessoas acham que existe extraterreno, que existe naves espaciais, alguém pilotando lá, e por causa disso eles são superiores a nós, porque eles têm a tecnologia deles avançada, melhor do que as pessoas que constroem foguetes aqui, naves, entendeu? Só que eles sempre, quando aparece alguém no espaço, já vi relatos de pilotos de aviões que vão atrás dele fazer a caça, né, a essas naves espaciais. E ele fica combatendo, achando que é uma invasão, só que daí eles ficam fazendo as evoluções dele lá e acaba que eles não conseguem alcançar, né? Não conseguem alcançar por causa que o que acontece? Eles são os habitantes, né? Eles são os habitantes do mundo racional, que a gente trata aqui como extraterreno, que são feitos de massa cósmica pura, limpa e perfeita, como eu já falei, que eles têm um mecanismo de antimatéria, por isso que eles conseguem, a antimatéria que eles conseguem se materializar e desmaterializar ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu falei dessa coisa nova que eu falei, é que os céus, né, esses céus que a gente é acostumado a falar de céu, mas o espaço ou o vácuo,
Ele se enche de júbilo por estar cheio de moradores do mundo racional, pela fase que está na natureza ser a fase racional. Então, a fase racional é deles, os livros de cultura racional é deles, a cultura racional é vinda do mundo superior para a gente saber como solucionar a vida da matéria, que ninguém só piorando cada vez mais a situação e ninguém consegue achar um meio de solucionar. Então a solução vem de cima, vem dos superiores, como o racional superior veio aqui e deixou os 1000 livros aqui para nós, entendeu? Falando da verdadeira origem da humanidade. O que eu, né, o que também ele também toca no assunto é que o que aconteceu antes as pessoas não falava de espírito, de alma, de tudo isso daí. Então, aí as pessoas, elas começaram a falar sobre isso, daí agora vem essa novidade, né? Que depois, cada vez mais, as pessoas vão ficar falando sobre isso e depois a gente vai se acostumar com essa redenção, a verdadeira redenção da humanidade, que é a imunização racional, que é a energia racional é a terceira energia que faltava para nós desenvolver no raciocínio. Porque o raciocínio não ainda tinha chegado à época dele, na fase do pensamento, que terminou no segundo milênio. Terceiro milênio, a partir de 1935, a data é essa, não no ano 2000. Uma contagem diferente. Essa contagem é a original, né? De ano de 10 meses. Então, falando sobre o isolamento social, que vai ficar uma parte para mim falar do isolamento social, é que no isolamento social estão falando que todas as coisas essenciais, por causa da pandemia, por causa do isolamento social, a gente trata só das coisas essenciais, porque se a gente ficar muito tumultuada, vai acontecer de muito agrupamento de muitas pessoas, e aí o contágio em grande número de pessoas, para não se alastrar demais. E o que isto tem a ver com que eu vou ler aqui? Como nós estamos com a energia racional aqui, tudo a gente aprende aqui. Então, a gente aprende dos vírus invisíveis, dos micróbios que são visíveis, dos vírus visíveis, dos vírus invisíveis, e depois dos vírus invisíveis transforma-se em energia. Isso é uma regressão dos vírus. É uma regressão dos vírus. Então, como também os vírus das doenças, eles estão fazendo essa regressão, que é no sentido, a regressão, ele destrói cada vez mais, porque nós estamos na degeneração, na deformação, cada vez mais deformados. Isso aí é um processo natural da natureza, para voltar tudo à água. Só que nós que estamos estudando cultura racional, estamos desenvolvendo raciocínio para subir, para não ficar aqui e descer de classe, que a erosão natural é a água. Tudo a água não faz sua erosão, então o ser humano também ele precisa de água, senão ele seca. Seca todo o organismo dele, ele morre de sede. Então, todos os vírus, eles precisam de ir para a água, né? Você não vê a dengue é um vírus que dá que essas doenças né? Que as pessoas ficam com sintomas lá da dengue, sabe que foi picado pelo mosquito da dengue. Ele gera ali na água. Então, ele precisa da água para ele gerar. Então, as mesmas coisas das classes inferiores. Tudo precisa de ir na água. E vai fazendo essa erosão, essa descida de classes de corpos de vida diferentes.
Por que eu tô falando isso? Porque isso que a gente aprende na cultura racional, que essa é a lei natural da natureza. Ou você se liga a se liga a energia que vai dar força para formar um corpo de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita para subir, ou tudo que está aqui fazendo parte nessa matéria, eu não vou subir, então eu vou ficar aqui, continuando essa lei da deformação, essa lei da degeneração. E a água vai fazendo isso, ela vai fazendo todo o seu percurso de descida. O que acontece que, né, falando do tema aqui, do tema que é o necessário, então o necessário está dentro do limite agora, porque as pessoas, elas estão conhecendo seus limites, não estão? Isso está já escrito aqui, então é uma coisa que já ficou para a natureza, já ficou para a fase racional, que comanda essa natureza, que é a energia racional, a pernilongo. E daí, o necessário é que está dentro do limite. O desnecessário passou do limite, passando do limite, causou o desespero, o inferno, a agonia, o desequilíbrio, a penúria, por passarem do limite, porque tudo tem limite, passou do limite e desorganizou tudo. Então, o essencial está dentro do limite. Hoje, nós estamos limitados com o essencial. Nós saímos de casa para comprar comida. Nós não podemos ficar indo nos hospitais por simples dor de cabeça, uma dor de barriga. Então, as pessoas que estão já estavam com o seu tratamento, né, que são as pessoas de riscos, pessoas com pressão hipertensa, né? As hipertensas, as pessoas com problemas, doenças do coração, diabetes e os idosos que estão nesse grupo de risco, eles já têm um acompanhamento para não ficar indo ali, ficar toda hora indo no hospital, porque ali as pessoas estão sendo atendidas porque já é um limite para a pessoa, porque não tem necessidade de tanto dela ficar saindo de casa. Então tá limitando. Quem que coloca esse limite na gente? Não foi a natureza, né? Aqui eu não vou falar quem que criou o vírus coronavírus. Foi o ser humano ou foi a natureza? Eu não vou ficar aqui falando isso para criar uma polêmica no meu vídeo. Então eu tô falando, né? Criar uma polêmica aqui. Eu sou uma pessoa polêmica, né? Mas o que aconteceu? O excesso de ganância, ele gera isso. Ele gera a destruição dos seres, porque se você quer construir muita coisa, você acaba destruindo o natural. Sendo que o natural que está ali para te alimentar, você destrói, daí você fica com o artificial. Só que o artificial cria um monte de química, de resíduos que vai... O que é isso? A ganância. Só que hoje não estão podendo construir mais nada. Não estão para construir mais nada, poluir mais cada vez mais o planeta. Se a gente sabe que é aquilo que é o essencial para a gente, a alimentação, para que essas coisas vão acrescentar na minha vida? Vai destruir a vida do ser humano. Quanto mais ele progredir, mais ele vai regredir, mais o progresso dele vai a regresso, porque ele vai se destruindo com as coisas que ele vai criando. Vai criando pelo excesso de vaidade, de ganância, excesso de ambição. Só tem um pouquinho de ambição, eu quero ter uma coisinha aqui, um terreninho para mim morar. Eu tenho uma ambiçãozinha, eu tenho uma vaidadezinha, mas tem gente que tem esse sede. Então o ser humano, ele é insaciável, ele é um bicho, ele desconhece a vida, ele desconhece a natureza, ele desconhece toda a lei da natureza. E dentro do limite, há o necessário para manter a vida, e fora do limite, é o desnecessário para a destruição da vida. Dentro do limite não há vaidade, nem ganância, nem ambição, porque não há o excesso. E passando do limite, há a ganância, nasce a ganância, a ambição, a vaidade, que é a causa da destruição da humanidade, o exagero e da imperando o desequilíbrio de todos.
Então, vamos conseguir o limite? Vamos conseguir o limite? Está a pergunta aqui. Com o tempo, tudo chegará no seu justo lugar. A evolução vai encaminhando, ajustando todos para o equilíbrio real da vida. Porque a gente já foi muitos piores quando era todos analfabetos. Hoje todos nós temos instrução. A pessoa que ela é surda, ela tem uma maneira de visualizar alguma coisa, de ler. A pessoa que é cega, ela tem a maneira de ouvir, né? Eu conheço pessoa cega que ela fica lá com um aplicativo no celular, que ela ouve as coisas que ela quer ouvir no celular. Então, hoje temos tudo isso que é necessário ainda isso daí, mas é necessário para a gente obter informação, para a gente saber o que é bom, o que é ruim, né? Então, nós temos aí uma gama de coisas para saber o que é bom, o que é ruim. Então, a humanidade, ela não aprendeu isso, ela não aprendeu as leis naturais da natureza. Então, ele passa pelo sofrimento, passa por essas hecatombes, terremotos, maremotos, chuvas demais, frio demais. Ele não sabe reconhecer a natureza, que a natureza está alertando. Olha o que vocês estão fazendo, olha isso, olha aquilo. Mas o ser humano não para. Ele fica cada vez mais com aquela ambição dele de cada vez progredir mais. E isso eu acho que é evolução. Isso é a evolução da natureza. Sabe o que é a evolução da natureza? A evolução da natureza é que todos cheguem através do sofrimento, né? A ter o quê? A ter informações. Não é como um incauto que chega ali numa igreja, aí vai lá o líder daquela religião, da qualquer coisa, filosofia lá, fala para o incauto, e ele é uma pessoa inocente, que ele recebe toda aquela informação como sendo, isso aqui é a verdade, ele não procura saber. Então, não temos incautos hoje. Hoje não temos mais incautos. No passado tinha os incautos, que as pessoas eram iludidas com isso daí. Hoje não temos mais. Tem tantas informações para saber, pessoa para saber se ela está sendo enganada ou não. Então, o que acontece? Acontece que esse isolamento social aí, que estão falando isso, estão falando do essencial. O essencial tá na natureza, o essencial tá na nossa alimentação, na nossa boa alimentação. Se você cuida mais do artificial, se você tem dinheiro, o que você prefere com o seu dinheiro? Né? Se alimentar bem, viver uma vida bem, com saúde? Ou você vai se pegar o seu dinheiro e gastar tudo com artificial? Então, o essencial hoje é isso, o nosso limite. Porque a natureza, ela tá no limite dela. Então, o ser humano tem que perceber que a natureza está no limite dela. Então, daí a gente tem que conhecer a natureza. E aqui na cultura racional, nós conhecemos a natureza verdadeiramente. Porque se a gente é contra a natureza, ela fica o quê? Ela fica triste com a gente. Mas mesmo assim, eu sou alimentada pela natureza, porque é ela que dá tudo. Ela é a mãe, a terra é a mãe, a água é nossa mãe, o sol, tudo isso, ele dá vida pra gente. Então a gente tem que saber por que essas coisas estão aqui. E eu ainda vou com essa segunda parte, né? A primeira parte é essa e a final. Que afinal tem mais coisas aqui interligadas nesse assunto, né? Nesse assunto do tema aí, o isolamento social, a parte que nos cabe a hoje, o que é não é só o essencial. Então, na cultura racional, o nosso essencial é desenvolver o raciocínio, porque o pensamento já acabou. A fase dele é a fase do segundo milênio. Então, nós estamos no terceiro milênio, desde 1935. Então, até mais. Salve. Se gostou, dê um like, por favor, se gostou, dê um like. E a próxima, ao final desse assunto. Obrigada.